Bom dia, bom dia, bom dia! Pelotão 459. Como que vocês estão? Bora! Bora para mais um dia, bora para mais uma manhã, bora para mais uma instrução. Esse é o dia, esse é o grande dia que foi reservado para nós. Muito bom dia, muito bom dia, muito bom dia para cada um de vocês que já chegaram aqui, que já estão aqui. Já digita aí, ó, estamos ao vivo. Estamos ao vivo, estamos ao vivo, estamos ao vivo. Para mais um dia. Estamos ao vivo para mais uma manhã. Estamos ao vivo para mais um dia de aprendizado. Vamos aprender coisas novas hoje. Estamos ao vivo. Fala aí, você está falando ao vivo da onde? Você já chegou deixando seu like? Então você que já está chegando aqui agora, já chega deixando aquele like. Já chega deixando aquele like, olha lá, de Osório, Rio Grande do Sul. A Cíntia, o Zairo já compartilha, né, Zairo? Já compartilha com alguém aí. Já encaminha essa live para alguém. Estamos ao vivo, mais um dia especial. Uberaba, Iguapé, Americana, Marabá, no Pará. Já estamos ao vivo, já começamos. Já começamos. BH, Embaixadores do Reino, Maranhão, Candeúba, na Bahia, Juiz de Fora, Uberlândia, Casa Branca, São Paulo, São Bernardo do Campo. Muito bom dia para vocês. Tá pago, já deu like lá, a Cida falou. Lisboa, Karina. Você tem que já chegar deixando aquele like. Já chegar compartilhando com alguém. Ó, a Maiara, bora TTT, bora tocar o terror na terra. É isso aí, bora tocar o terror na terra. Cruz das Almas? É isso mesmo? Deixa eu ver aqui. Diferente, né? Tem uns nomes diferentes de. Ixi, não vou achar mais. Passou muitas mensagens já. Tem uns nomes bem engraçados. Mas bora lá. Bora compartilhar já essa mensagem, já encaminha aí. Caminha no grupo do WhatsApp, coloca lá no grupo de transbordo que você tem. Você tem um grupo de transbordo falando nisso? Você já tem seu grupo onde você transborda? Onde você encaminha os seus áudios, onde você manda aquilo que você tem aprendido, onde você fala daquilo que está no seu coração, onde você compartilha das verdades. As verdades que estão queimando dentro de você. Então, bora. Bora para mais essa manhã. Você viu o tema de hoje? O tema de hoje ficou interessante, né? O tema de hoje ficou interessante. O Senhor dos mares. Quem é esse? Quem é esse que até os mares o obedecem? Quem é esse? Então, bora lá. Salmos 29 hoje. Hoje é dia de Salmos de número 29. Vamos aprender com Davi mais uma vez. Vamos ver qual foi a experiência de Davi. Você sabe que você pega a experiência de Davi para transformar na sua experiência. Você pega o que Davi viveu para transformar naquilo que você vai viver. Se você tivesse que escolher hoje, se você tivesse que escolher o que você desejaria para hoje, qual é a experiência que você gostaria de viver hoje, nessa manhã? Qual que é a experiência? Qual que é a experiência que você queria viver hoje? Qual que é a experiência para o seu dia de hoje? O que você queria viver nesse dia de hoje? Já parou para pensar? Você já ouviu falar que você tem que dar nome para os seus dias? Qual que é o nome do seu dia? Qual que é o nome da sua semana? Qual que é o nome que você dá para aquilo que você quer viver? Coloca um nome aí. Arrumar minha casa. Olha lá. Coloca um nome naquilo que você vai viver. Salmos 29. Salmos 29. Bora aprender aqui com esse homem segundo o coração de Deus. Tributai ao Senhor
filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. O que é tributai? Rendei, entregai ao Senhor honra e glória. É muito interessante que na versão NTLH, eu te indico ter uma Bíblia virtual, uma Bíblia online, né, para que você possa ver as várias versões. Isso também te ajuda a você ter uma percepção diferente. Na NTLH diz assim: anjos, louvem a Deus, o Senhor, louvem a sua glória e o seu poder. Ele está dizendo que todas as pessoas, todos os seres que vivem, devem entregar louvores ao Senhor. Todos os seres que vivem devem entregar canções ao Senhor. Todos os seres que vivem devem render graças a esse Deus, porque Ele é bom. A outra versão, a NV, diz assim, ó, atribuam ao Senhor, ó seres celestiais, atribuam ao Senhor glória e força. O que ele está falando aqui? Qual que é a ideia de Davi de atribuir? O que é NTLH? É Nova Tradução da Linguagem de Hoje. São abreviações daquilo que é a Bíblia. Então, a RA é Almeida Revista e Atualizada, a RC é Revista e Corrigida. Então, são as versões da Palavra de Deus, são as versões da Bíblia. Então, é bom você saber, mas é bom também, como você já sabe, o Pablo sempre indica a King James, que é uma Bíblia que tenta se manter ao máximo a original. A original. Então, tem algumas Bíblias, tem uma Bíblia chamada A Mensagem. A Mensagem é uma Bíblia de muito fácil entendimento. Só que ela já vem como se fosse uma interpretação. Uma interpretação daquilo que já estava escrito. Então, a interpretação também ela vai passar pela percepção da pessoa. A interpretação ela passa pela percepção que a pessoa tem. Mas é muito bom você ler essa versão e ler em outras também. É muito bom você ter mais do que uma versão. Uma coisa boa quando você vai estudar é você ter mais de uma Bíblia para você ler em uma, duas, três. Isso é muito interessante. É sempre bom você, como se fosse a modelagem, né? Seguir mais do que uma pessoa para você alargar cada vez mais a sua visão. Então ele está falando assim, olha, ao Senhor pertence toda a glória e toda a força. Ao Senhor pertence toda a glória e toda a força. Então, muitas vezes você se sente enfraquecido. É hora de você buscar o Senhor. Quando você se sente enfraquecido, é hora de você se lançar aos pés do Senhor e buscar Ele e tributar Ele, reconhecer que dele vem toda a força, que Ele é digno de receber toda a glória. Então, vocês estão colocando aí nas versões, essas versões da palavra, isso é muito importante. Eu quero deixar uma indicação de uma Bíblia online para você, que é a Oliver Tree. Oliver Tree. Essa Bíblia é muito interessante, que ela tem um Strong's. O que é isso? As palavras no original, elas ficam sublinhadas, e quando você clica nessa palavra, que ela vai te levar para o significado original da palavra. Ela vai te ensinar o que aquela palavra queria dizer quando ela foi escrita de verdade. Então, você clica lá e ela vai te falar assim, ó, em hebraico, em aramaico, no grego, ela vai te dar a raiz da palavra e muitas vezes a separação daquela palavra. Oliver Tree. Você vai entrar aí, você digita isso na internet, aí no Google, e você vai ver o site deles, você vai comprar, é uma Bíblia paga. Então você vai entrar, vai comprar, é muito legal essa Bíblia, você pode baixar, acho que até em 2 aplicativos, se eu não tiver enganado, mas ela é muito boa, porque as palavras que têm realmente um significado diferente do que você conhece, ela está sublinhadinha, assim, a hora que você clica em cima, ela vai te dar o relatório. É isso aí, o pessoal está escrevendo, Oliver Tree. É muito legal.
É muito legal você ter esse aplicativo. Eu acho muito massa ela. Você vai te ajudar bastante. Vai ser muito bom para você. O pessoal já escreveu aí, ó. É só você digitar no Google, você já vai achar ela. É um aplicativo verdinho. Você vai ver ela aí, vale a pena você adquirir. Vale a pena você adquirir, você vai entender. Existem muitas palavras no original que elas, na tradução, elas perderam o sentido que elas queriam ser expressadas. Elas perderam aquilo que a gente deveria entender. E é muito bom você saber o que é, o que o autor quis dizer, né? O que Deus ele pretendia falar com aquilo que ele falou lá atrás. E não é nem por mal, ao longo do tempo, as pessoas elas vão traduzindo e elas vão trazendo o quê? A sua percepção. Elas vão trazendo a sua percepção. Então, é muito importante você usar todas as ferramentas que você puder para você aprender. E como a gente sabe da modelagem, esse é um bom exemplo, é você pegar vários moldes e você seguir o Espírito Santo que está aí dentro, para você ser cada dia mais fortalecido. Então, Davi ele começa falando: olha, eu entrego toda a honra a Deus, eu entrego toda a força a Deus. Sabe que a gente tem que ter força para fazer as coisas na terra. A gente precisa de força, assim como a gente precisa de sabedoria. E a palavra diz que a gente vai ser revestido de glória também. Jesus ele foi revestido de honra e de glória. E toda honra e toda glória, elas devem ser dadas a Deus. E eu quero te fazer uma pergunta. Quando a gente fala de honra e de glória, muitas vezes a gente fica só com o aspecto religioso da palavra, né? Ah, toda honra a Deus. Existem algumas frases, especificamente na nossa nação brasileira, que elas foram perdendo o sentido. E isso é muito ruim. Elas foram perdendo o sentido e isso é muito ruim. Frases do tipo assim: ah, eu vou fazer isso em nome de Jesus. Geralmente, presta atenção no que eu vou te falar aqui agora, geralmente quando alguém fala isso assim: ah, eu vou fazer isso em nome de Jesus, a pessoa está usando um jargão que ela não sabe o poder que tem. Ela está usando um nome que ela não sabe o poder que tem. Ela está falando uma coisa que ela não sabe o que ela está dizendo de fato. Porque se a gente entendesse o que quer dizer vou fazer tal coisa em nome de Jesus, a nossa vida seria muito diferente. A nossa história seria muito diferente, mas virou assim um jargão. Outra coisa que é muito pesada e que é usada pelo povo brasileiro, que não tem surtido muito efeito, é assim: ah, eu vou fazer isso pela fé. Eu vou fazer tal coisa pela fé, pela fé, pela fé. E as pessoas falam e elas dizem pela fé no final, é como se o terminando a frase pela fé fosse fazer algum sentido. Ah, eu vou participar lá do evento, né? Eu lembrei da Maiara, que eu vou participar do evento pela fé. Mas veja, se é pela fé, já aconteceu. Se é pela fé, já era, já é uma realidade, já é uma verdade, mas a gente pegou expressões e tornou elas comuns, e tornou elas, assim, na verdade, banalizadas, sem nenhum poder, sem nenhuma força, sem nenhuma honra, sem nenhuma glória. Então, não sei se você conseguiu pegar o que eu estou falando aqui, mas esses jargões, eles perderam totalmente o sentido. Não, vou fazer, pela fé vou fazer. Não, vou não sei o que, em nome de Jesus. Então, esse pela fé, em nome de Jesus, perdeu o sentido. Deixa eu te falar, se é pela fé, já aconteceu. E é igual o outro aí, né? Ah, se Deus quiser, se Deus quiser. Não, Deus já quis. Deus já quis. O problema é que você não sabe o que Ele quer, então você não faz. Você não tá acordando às 4h59 para assistir a live, né? Até quando você vai continuar perdendo pro seu despertador? A partir de agora, para ser justo com todos os que acordam às 4h59 para assistir a live, você que não pegou os códigos antes do sol nascer, só terá disponível um pequeno trecho da live aqui no YouTube. Para você ter acesso ao conteúdo completo disponível a qualquer hora do dia, vai ter que cair para dentro do Clube 459. Na vida é assim, se você não governa, você paga o preço.
Mas fique tranquilo, a mensalidade do nosso clube é apenas R$ 45,90 para você estar junto com a gente aí a qualquer hora. É só cair para dentro do link que está na descrição do vídeo ou no QR Code que está aparecendo na sua tela e participar do clube. Quem tá aqui dentro não pode perder um único código. Tamo junto até depois do fim. Então alguém colocou assim, são frases de religiosos. Deixa eu te falar. São religiosos que dizem essas frases, mas elas não são frases religiosas e nem de religiosos. São frases muito fortes. Ou seja, se eu falar assim, olha, eu vou fazer tal coisa pela fé, já aconteceu? Já aconteceu. Já é uma realidade, já é uma verdade, mas o que tem acontecido na maioria das vezes? É igual deixar o Salmo 91 aberto lá na empresa, na sala da casa, achando que tem algum poder. O poder não está na Bíblia aberta, o poder está na Bíblia vivida. O poder não está em falar, em nome de Jesus vai acontecer. O poder está em se posicionar como alguém que acredita que vai acontecer. Quer ver? Vou dar um exemplo bem simples. É igual eu falar assim, pela fé eu vou dar um like aqui. Vou dar um like pela fé. Eu vou dar um like pela fé. Mas você não pega o mouse, não vai lá no botãozinho e aperta. Ou seja, se é pela fé já aconteceu. Pela fé já é verdade, pela fé já é realidade. Então, muita gente tá assim, não, pela fé eu vou dar o like. Não, pela fé você vai ver, pela fé eu vou dar o like. Não, em nome de Jesus eu vou dar esse like, que é isso? Em nome de Jesus eu já dei o like, mas a pessoa não pega o mouse e vai lá dar o like. Aí o outro fala assim, não, se Deus permitir eu vou dar esse like. Eu não sei se você sabe, mas esse negócio de Deus permitir, eu quero te fazer uma pergunta. O que você acha que Deus não permite na sua vida? Já se fez essa pergunta ou não? Essa é uma expressão da mente, do coração religioso, né? As pessoas elas falam assim, não, vamos pensar numa situação aqui. Vamos passear nos Estados Unidos o ano que vem? Olha, se Deus permitir, a gente vai. Sabe o que a pessoa ela está dizendo de verdade? Eu quero muito ir, mas quem está me prendendo é Deus. Eu quero muito ir, mas quem está me segurando é Deus. Eu quero muito ir para os Estados Unidos. Ricardo, olha, já é. Eu quero muito ir para os Estados Unidos, mas você não sabe. Eu preciso da autorização de Deus. Eu quero muito ir para os Estados Unidos. Eu estou aqui, esquentando o meu coração aqui, esquentando meu coração, e se Deus quiser, eu vou estar lá nos Estados Unidos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem foi que te falou que Deus não quer? Quem foi que te falou que Deus não quer? Deus, na verdade, está dizendo assim, eu já te dei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. Por que você não vai? Por conta da sua incredulidade? Por conta da sua imaturidade? Por conta da sua falta de posicionamento? Você não vai porque você não quer ir, você não vai porque você não gera os meios e os mecanismos para ir. Aí você coloca na conta de quem? De Deus. E aí você fica usando essa frase que parece bonita para um monte de gente. Não, olha, se Deus quiser, se Deus quiser. Deus já quis, Deus já te autorizou, Deus já te liberou. Mas por que você não vive? Porque você não se posiciona, porque você não se coloca no lugar que tem que se colocar. E aí você fica usando expressões. Não, olha, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não, pela fé. Não, se Deus quiser. Você está esperando o quê? A escolha é sua. Não, se Deus permitir... presta atenção, vamos pensar. Vamos pensar que você é um pai. Vamos pensar que você é um pai. Dá o seu like aí, por favor. Compartilhe essa mensagem. Bora fazer isso agora. Para tudo aí. Para o que você está fazendo.
deixa o seu like aqui. Você que está aqui a primeira vez, se inscreve nesse canal. Você que ainda não compartilhou, pega essa mensagem e encaminha para alguém que precisa ser despertado nessa manhã, que precisa ser acordado nessa manhã, que precisa ser restaurado dessa religiosidade que tem prendido as pessoas. Tem prendido as pessoas. Bora fazer isso aí agora. Vamos parar um segundinho só para fazer isso, só para deixar o like. Só para deixar o like e compartilhar essa mensagem com alguém. Olha lá, alguém falou assim, já está pago, mas são poucas as pessoas. A maioria está falando assim, vou dar o like pela fé. Vou dar esse like pela fé. Imagina que você é pai. Você é pai e você depositou dinheiro na conta do seu filho para ele fazer uma viagem. E ele está lá falando assim, olha, se o meu pai permitir, eu vou fazer essa viagem. Se meu pai permitir, eu vou viajar. Se meu pai permitir, eu vou não sei o quê. Aí você vê que tem dinheiro na conta. Aí você pega o dinheiro da conta e começa a fazer outra coisa. Você começa a gastar em outro lugar, você começa a investir em outro lugar, não sei, você faz o que você quiser. E aí chega na hora de viajar, você fala assim, puxa vida, eu queria viajar, mas sabe o que é? Tá me faltando recurso. Nunca falta recurso em Deus. É que você usou o recurso para fazer as coisas erradas. É que você não usou o recurso para multiplicar o recurso. É que você usou o recurso para não fazer o que tem que ser feito com o recurso. É que você pegou o recurso e usou do seu jeito, usou da sua maneira. Usou da sua maneira. Usou da sua maneira. Então, pega o recurso e pede para ele. Tem coisas que são sementes, você tem que separar. O que é semente, você tem que plantar. Se você comer a sua semente, você vai ficar maus lençóis. Existe o pão para alimento e existe a semente. Presta atenção, está muito claro na Bíblia. E tem que existir uma separação na sua vida financeira. O que é pão e o que é semente? Você tem que separar isso. Se você não aprender a separar o pão da semente, você vai fazer uma coisa muito ruim. Você vai comer a semente e vai querer plantar o pão. Você tem que diferenciar essas duas coisas. Não coma a semente. Vamos escrever isso? Fala assim, eu não vou comer minha semente. Não coma a sua semente. Não coma a sua semente. Não coma a sua semente. Então, escreve isso aí. Fala assim, eu não vou comer minha semente. Eu não vou comer minha semente. Não coma a sua semente. Você precisa plantar ela. A semente foi feita para plantar, para plantar, para plantar, para plantar. Você precisa plantar as suas sementes. Verso 2: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade, ou seja, na beleza da sua santidade. Deus é santo. E aí a gente está construindo algo juntos aqui nessa manhã, e eu quero que você entenda. Quando você não faz o que você tem que fazer, quando você não vive o que você tem que viver, quando você come as suas sementes, automaticamente quem come a semente não tem resultado. Quem come a semente, ele está comendo, na verdade, a sua colheita. Quem come a semente está inviabilizando o processo da colheita lá na frente. Ou seja, não sei se você consegue entender que muitas vezes você come uma semente e você deixa de colher 100 grãos. Você come uma semente e deixa de colher 100 grãos. Isso é muito ruim. Então, ele está falando aqui que se você come a sua semente, não atribui a Deus a força que ele tem, não atribui a Deus a glória que ele tem, você também não vai conseguir adorá-lo, que é o processo que acontece de muitas pessoas. O processo do quê? De você olhar e falar assim, poxa vida. Então, quer dizer que se eu não atribuir a Deus toda a força, toda a honra e toda a glória, e eu usar frases como se fossem chavões, e eu não conseguir viver a vida que ele preparou para mim, então eu também depois não vou conseguir tributar a glória que é devida ao nome dele. A glória que é devida ao nome dele. Então, quando a gente fica usando essas expressões sem nenhum sentido, deixa eu te falar,
a gente não vai conseguir entregar para ele a verdade do nome que ele tem, a verdade do nome que ele é. Então, deixa eu te falar, entregue para ele aquilo que é dele. Pegue as suas sementes e plante as suas sementes. Decida plantar as suas sementes todos os dias, todos os dias. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Você sabe que quando eu vi essa passagem em Salmos, na minha mente, a minha mente, na hora, ela me remeteu à passagem que Jesus, ele está sobre as águas. A passagem que Jesus, ele anda sobre as águas, a passagem que Jesus, ele pega e ele acalma a tempestade. Ele acalma a tempestade. E os discípulos perguntam: quem é esse? Quem é esse? Quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? Quem é esse Deus? Quem é esse Senhor que até o mar e o vento lhe obedecem? Sabe, não bastasse Jesus andar por sobre as águas, não bastasse Jesus andar por sobre as águas, ele também acalma as águas. O que é comer a semente? Vocês ficam desesperados, né? Deixa eu te falar, imagina que você tem a sua renda, você tem a sua renda financeira. Então, a sua semente, ela é proporcional à sua fé. O que é sua semente? Vamos pensar em investidor? Vamos pensar com uma mentalidade de investidor? Vamos imaginar, você é um investidor. Então, vamos pensar que você recebe lá 10 mil reais. Você vai determinar o tamanho da sua semente. Tem gente que pega os 10 mil reais e transforma tudo em pão, ou seja, gasta tudo. Tem gente que pega os 10 mil reais e gasta tudo, ou seja, faz um monte de coisa. E quando pensa que não, gastou os seus 10 mil reais, ou seja, não sobrou nada. O que é não sobrar nada? É não multiplicar talentos. É não multiplicar talentos. Agora, quando você sabe que você tem uma renda e dessa renda você precisa extrair a sua semente, o que você vai fazer? Você vai pegar uma parte do seu dinheiro e vai reinvestir. Você vai pegar uma parte do seu dinheiro e vai reaplicar. Você vai pegar uma parte do seu dinheiro e vai fazer esse dinheiro render, vai fazer esse dinheiro multiplicar. Mas qual que é a grande verdade? É que todo mundo vive só na dependência de comer o pão. Mas a palavra diz que Deus dá semente ao que semeia e dá pão para alimento. Qual que é a regra básica da semente? Olhando para a natureza, você pega uma semente, você planta ela na terra, espera um período de tempo para que essa semente morra, para que essa semente germine, para que essa semente floresça, para que essa semente dê frutos. E aí você pega o fruto dessa semente, se alimente dela, e você pega e continue reinvestindo. Olha lá, salário não dá para nada, então pega a renda do seu investimento, da sua empresa. E realmente o salário é só uma fase da sua vida. Se você não decidir sair do salário, você vai continuar entregando o seu tempo, entregando os seus dias, entregando a sua vida para receber apenas um salário. Ou seja, você não vai avançar, você não vai prosperar, você não vai ver as suas sementes se multiplicando. Se multiplicando. Muitas vezes uma semente é o quê? É uma ideia. É uma ideia. Então você pega a sua ideia e você come essa ideia, você mata essa ideia. Não, se você matar, ela vai nascer. Mas você precisa aprender a separar a sua semente. Aprenda a separar a sua semente. Aprenda a separar a sua semente. Aprenda isso. Aprenda a fazer isso. Aprenda a viver isso. Aprenda a desfrutar disso. Você precisa separar a sua semente. Você precisa separar aquilo que você tem que reinvestir. Você sabe que, na visão das pessoas que são investidoras, elas sempre fazem isso. Elas sempre separam uma semente. Elas sempre separam uma ideia. Você pode separar
uma pequena parte do seu salário, você deve fazer isso para reinvestir. Isso é um dos segredos das pessoas que prosperam de verdade. Elas não gastam tudo. Elas não gastam tudo. Muitas vezes as pessoas, na verdade, assim, todas as pessoas que consomem tudo, a resposta delas é sempre a mesma. É sempre a mesma. Mas o que eu ganho não é o suficiente nem para me suprir. Pois é. Pega uma parte do que você ganha. Presta atenção no que é semente. Pega uma parte do que você ganha. Vai lá e compra uma caixa de chocolate. E revende essa caixa de chocolate. No mesmo momento, na mesma hora. Estou te dando um exemplo assim do mais básico da Terra, tá? Do mais básico da Terra. Você pega o seu dinheiro lá, que é pouquinho, né? Para você que está reclamando da vida aí e não prospera. Você pega o seu dinheiro, que é pouquinho, e você vai lá e compra uma caixa de chocolate. Presta atenção. Você não está pegando o seu dinheiro, estou te falando de um negócio rápido, no dia, assim, rápido, rápido. Você pega o seu dinheiro, que já é pouco, compra uma caixa de chocolate, vende essa caixa de chocolate, automaticamente a sua semente voltou para sua mão. Mas a sua semente já voltou para sua mão multiplicada. Por quê? Porque você pegou R$ 50, comprou chocolate, você já vendeu a metade daquele chocolate, ou seja, você comprou R$ 50 de chocolate e tem 50 chocolates, ou seja, custa R$ 1 cada um. Você vendeu a 2. Quando você vender 25, você já fez os R$ 50. Ou seja, você já pegou a sua semente de volta. Quando você vendeu os outros 25, você teve lucro. Você já conseguiu ter pão para se alimentar. Vocês conseguem entender como é fácil ou não? É só você que não começa. É que você olha e fala assim, não, eu quero fazer lá igual o Ricardo, comprar carro e vender. Só que talvez você não tenha 100 mil para comprar o primeiro carro. Mas você tem R$ 50 para comprar a primeira caixa de chocolate? O problema é que você não quer começar. Você não quer começar, você fica comendo a semente. Você tem a semente toda vez, mas você não gera ela. Você não multiplica a sua semente. Você só tem uma fonte de renda. Você precisa multiplicar suas fontes de renda usando a sua semente. Usando a sua semente. Então, aprenda a multiplicar. Vai lá, compra o chocolate e vende. Você já multiplicou sua semente. É rápido. É muito rápido, é muito rápido. Só que o que a gente faz? A gente fica dando desculpa. A gente fica dando desculpa. A gente fica dando desculpa para tudo. E ele está falando aqui, ó, a voz do Senhor é poderosa. Ele é aquele que acalma as tempestades. Ele é aquele que acalma a tempestade. Ele é aquele que anda sobre as águas. Ele é aquele que faz cessar toda a tempestade. Se eu te falar, é tempo de você andar sobre as águas. É tempo de você multiplicar suas sementes. É tempo de você multiplicar suas sementes. É tempo de você fazer aquilo que você precisa fazer, de você viver aquilo que precisa ser vivido, de você se dispor a fazer as coisas que precisam ser feitas na sua vida. E você se dispor a fazer as coisas que você precisa fazer na sua vida. Eu vou responder porque, olha só, alguém perguntou assim, Ricardo, a semente não é o dízimo? Eu só vou contextualizar para você, vou te fazer pensar. Pensa que a semente é o dízimo, beleza? Vamos pensar que a semente é o dízimo. Então você ganha R$ 10.000, você tira o seu dízimo e entrega lá na sua igreja. Contribua com a sua igreja, por favor. E não seja um legalista religioso de falar assim, eu estou dando meus 10%. Dê mais do que 10%. Não fique nessa briga mesquinha de gente incrédula que fala assim, é 10% ou não é? É dízimo ou não é? Deixa eu te falar, dê mais, dê tudo, tudo é dele. Você não vive falando isso? Tudo é de Deus, tudo vem de Deus, mas na hora de entregar, você não quer entregar. É porque eu não sei o que o pastor vai fazer com os 10% que eu dou. Pois é, e você fica preocupado com o que o pastor vai fazer com os 10% que você dá, você pega os 90% e gasta em prostituição. Você pega os 90% e gasta para assistir vídeo pornográfico na sua internet. Você pega os 90% e usa para fazer coisas erradas, para adulterar. Você pega os 90% e usa no seu vício. Aí você está preocupado com os 10% que está sendo investido para usar dentro da igreja que você congrega, que tem um monte de conta para pagar. Mas você não se preocupa com os 90% que fica na sua mão. Então larga dessa religiosidade que está no seu coração e fala assim, é para dar 10%, dê. Mas você quer aprender? Deixa eu te falar. Você entregou os 10%.
Você colocou lá na sua congregação os 10%. Escuta, tem que ajudar mesmo. Precisa ajudar mesmo. Beleza, você foi lá, ajudou. Você foi lá, ajudou. Você foi lá e fez o que tinha que fazer. Você deu seus 10% lá. Mas você pegou o restante e comeu tudo. Aí você vai fazer o quê? Você vai colocar na conta de Deus. Você vai colocar na conta de Deus. Você vai falar assim, pois é, Deus, eu dei os 10%, eu fui fiel. Ele vai falar assim, pois é, você foi infiel em 10% só. E os 90%, o que você fez? O que você fez com os 90%? O que você semeou dos 90%? Ou você está pensando que você vai semear os 90% aqui, os 10% aqui, e eu vou fazer você prosperar, você ficando de braço cruzado? Ou você está achando que esses testemunhos que são reais e acontecem, de você ver pessoas que ganharam alguma coisa, vai acontecer na sua vida todos os dias? Deixa eu te falar. Entrega os seus 10%, mas usa a sua semente. Não coma as suas sementes. Não coma as suas sementes. Porque senão você vai voltar a falar assim, não, se Deus quiser, vai acontecer. Puxa, se Deus quiser, vai acontecer. Só que aí não abre uma empresa, não compra nada para vender, não tem uma atitude diferente, não faz um curso, não muda de ambiente, não conhece pessoas novas, não aprende coisas novas, não se atualiza, não tem disposição. E aí está colocando na conta de quem? De Deus. Está colocando na conta de Deus, aí Deus está olhando e fala assim, não estou te entendendo. Você fala que 100% é meu e você está comendo todas as sementes que eu te dei, deixa eu te dizer. Quantos por cento é a semente? Quanto mais você conseguir. Por quê? Porque quem entende o jogo da semente entende que quanto mais plantar, mais vai colher. Quanto mais plantar, mais vai colher. Qual que é o problema? É que sempre todo mundo olha para a semente e fala assim, é muito pequenininho, é muito pouco que eu tenho. Pois é, começa com pouco, ou nunca leu você que está escrito que aquele que é fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Você não é fiel no pouco, você não é fiel naquilo que você tem nas suas mãos hoje, então você nunca vai ser colocado sobre o muito. Você nunca vai ser colocado sobre o muito. Nunca. O que você tem que fazer? Você tem que ser fiel no pouco. O que é ser fiel no pouco? É cuidar daquilo que você tem hoje. É cuidar daquilo que está nas suas mãos hoje. É cuidar daquilo que você tem à sua disposição hoje. Deus é multiplicador de talento. Se você não cuida do pouco, ei, você nunca vai ter o muito. Você nunca vai ter o muito. Então, qual que é a medida da sua semente? A medida da sua fé? Ou você não consegue entender que se você for alguém de verdadeiramente fé, você vai ter uma vida baseada e pautada na fé. Você vai olhar para algumas oportunidades e falar assim, caramba, se eu fizer esse negócio, se eu comprar essa empresa, se eu comprar esse carro, se eu comprar essa fazenda, se eu comprar esse terreno, eu vou ficar bem apertado, assim, eu vou ficar bem apurado. Mas se eu fizer isso, eu investir 90% das minhas sementes aqui agora, daqui a um mês eu vou triplicar o valor das minhas sementes. Uai, depende de você. O que você está disposto a viver? Você sabe que eu sempre vivi assim, eu sempre vivi investindo, 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 investindo. E muitas vezes a sensação é assim, caramba, nunca tem dinheiro sobrando. Mas, pois é, dinheiro não foi feito para sobrar mesmo. Dinheiro foi feito para investir e para você desfrutar. Então, você pega e desfruta. E o que você não desfruta, você investe. Porque dinheiro é energia. Dinheiro é energia. Dinheiro é energia. E você precisa pegar essas sementes suas e plantar elas. Qual que é o grande problema? É que você come tudo. Você come tudo. Sabe, muitas vezes você olha e fala assim, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Então você fala assim, caramba, eu tenho aqui a minha renda e eu vou comer e beber o melhor dessa terra. Mas você nunca se preocupa com plantar novas sementes. Quer te falar, uma hora, vai acontecer um negócio só simples na sua vida.
Você vai estar comendo, e uma hora o preço do mercado sobe, da carne sobe, do carro sobe, de tudo sobe, e você não reinvestiu a sua semente, você só comeu o seu pão, vai chegar uma hora que a sua renda vai ficar incompatível. Vai ficar incompatível. Vai ficar incompatível. Por quê? Porque você comeu todas as suas sementes junto com o seu pão. Junto com o seu pão. Então começa a separar dinheiro para você investir. Começa a separar. Ricardo, nunca sobra. Deixa eu te falar, essa sobra não é uma palavra nem boa. Não tem nem que sobrar nada, não. Você tem que ser alguém que é tão investidor que nunca vai ter nada sobrando. Nunca vai ter nada sobrando. Tudo que vier, você vai pegar e vai reinvestir na sua vida. Reinvestir. Verso 6. Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion, como bois selvagens. Se eu te falar uma coisa, o Senhor, ele quer renovar suas forças de verdade. O Senhor, ele quer renovar suas forças de verdade. Ele quer renovar suas forças. Ele quer que você verdadeiramente saiba que ele te faz forte e corajoso. Só que o que adianta ele renovar suas forças? Ele te fazer forte, ele te fazer corajoso. E você não usar a sua força e a sua coragem. O que adianta você ser forte e corajoso e não usar essa força e essa coragem para avançar, para prosperar, para se tornar alguém pujante? O que adianta? O que resolve? O que resolve? Quem não tem semente é mentiroso. Todo mundo tem semente, senão Deus seria mentiroso. Sabe qual que é o problema? Está escrito assim, ó, e aquele que dá semente ao que semeia. Presta atenção na chave. E aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimento. Então, para quem que ele dá semente? Para quem semeia. Se você parar de semear, você vai reter a semente da sua própria vida. Você vai reter a semente da sua própria vida. É igual falar assim, eu não tenho nenhum dom, eu não tenho nenhum talento. É mentira. A grande questão é que todos os que têm um talento, eles têm medo. Todos os que têm um talento, eles têm medo. E eles enterram o seu dom. Eles não multiplicam por medo. Isso acontece também com quem tem poucas sementes. Presta atenção que são chaves. Isso acontece com quem tem poucos talentos, ou um talento só, ou poucas sementes. A pessoa fica com medo. Qual seria um bom curso para investimento? Eu vou fazer um que começa amanhã, inclusive. Vou falar não sobre investimento, mas sobre os códigos do reino, para você aprender o que é investimento. Precisa aprender sobre isso. Se você não entender o poder que existe na semente, você nunca vai reinvestir elas. Então, a grande chave não é qual é o bom investimento, é qual é a sabedoria do investimento. Porque existem bons investimentos em qualquer área da sua vida. Existem bons investimentos em qualquer área. Então, eu ganho não, né? Eu faço dinheiro com carros. Mas eu já vi muita gente, mas muita gente perdendo dinheiro com carro. Eu ganho dinheiro comprando e vendendo casas, comprando, reformando e vendendo, mas eu já vi milhares de pessoas perdendo muito dinheiro com casas. Então não é uma questão da onde você aplicar. Tem pessoas que acham que esse é o segredo. Não. Eu vi que o Ricardo mexe com compra e venda de casa, se eu fizer isso vai dar certo. Aí você vai lá e compra uma casa que vale 500 mil reais, por 500 mil reais. O que vai acontecer com você? Nada. Você não vai ganhar nada. Você não vai multiplicar suas sementes. Ou seja, a questão é o dinheiro, é a modalidade do dinheiro. Deixa eu te falar, não é. A questão são os princípios e os valores que você não aprendeu. A questão é que você está generalizando tudo e fala assim, existem coisas boas, é só eu fazer. Não é. Se você não souber fazer, não vai resolver nada. A grande questão é que é uma desculpa, é uma mentira a gente falar que não tem talento e que não tem semente.
a gente estaria fazendo de Deus mentiroso. Ele dá semente ao que semeia. Qual que é o problema? É que você parou de semear. Aí você fez a sua própria sementeira parar. A sua própria sementeira parar. E aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento multiplicará os frutos da vossa sementeira. Própria sementeira. Ou seja, quanto mais você investe, mais multiplica os frutos da sua sementeira. Mais você vai ter novas sementes, novas sementes, novas sementes, novas sementes. Você vai ter sementes novas a cada dia. Então não é, você consegue entender que não é uma questão, qual que é o ramo que está dando certo? Não, agora é o marketing digital, eu vou para lá. Não, agora eu não sei o que, eu vou para lá, mas você não tem os princípios, você não carrega os códigos. Você pode fazer o que quiser que dá dinheiro. Se você não tiver os códigos, não vai funcionar. Não vai funcionar. Eu tive uma experiência dentro da minha casa. O meu pai era um cara que só tinha coisas que dava dinheiro e ele perdeu tudo. Ele perdeu tudo, ele perdeu tudo. Tudo que ele tinha, ele perdeu. Ele veio de uma família muito rica, mas ele perdeu tudo. Ele tinha fazenda, ele tinha frigorífico, ele tinha recapadora de pneu, ele tinha loja, fábrica de piscina, ele só tinha coisas que dava dinheiro, mas ele não tinha os códigos. Ele não tinha os princípios, não resolveu nada na vida dele. Não adiantou nada na vida dele. Então, assim, não é o ramo de atividade que você está, é os princípios que você carrega. É os princípios que você carrega. Então, muitas vezes a gente está igual boi na manada. Boi na manada, a gente faz o que os outros fazem, sem ter os princípios que as pessoas têm, sem ter as habilidades que elas têm, sem carregar o que elas carregam. Deixa eu te falar, invista dinheiro para receber instrução. Invista dinheiro para receber instrução. Invista dinheiro para receber instrução. É por isso que a gente sempre recebe muito, né? Eu estou com 10 mil, qual que é o melhor investimento? É em você. E isso muitas vezes deixa a pessoa assim, entristecida, eu sei. Você fala assim, que conversa, Ricardo, eu tenho 10 mil, eu quero investir em alguma área de atividade, você está mandando eu investir em mim? Pois é, porque se você pegar os 10 mil com a pouca sabedoria que você tem, ou nenhuma, e você fizer algum negócio, você vai perder os 10 mil, criatura. E se você investe em conhecimento esses 10 mil, você vai ter o potencial para multiplicar e transformar isso em milhões. Mas o negócio é que vocês querem o quê? Pular etapa. Pular etapa, pular etapa. Então, vocês não querem comprar o conhecimento, investir no conhecimento que acha que não precisa. Não, precisa não, é só o saber. Beleza, é só comprar e vender, né? Então tá, é comprar uma moto e vender. Então bora. Então bora achar uma moto aí, entra na internet, moto à venda, não sei o que, papá, quando dá fé, puf, caiu no golpe. Caiu no golpe. Comprou uma moto que não existia. Comprou uma moto que não existia. E o que aconteceu? Deu ruim. Deu ruim. Pegou o dinheiro e perdeu. Pegou o dinheiro e perdeu. O que resolveu? Nada. Você sabia que era comprar e vender. Tudo que você souber comprar, você vai saber vender, você vai ganhar dinheiro. Você vai ganhar dinheiro. A lei da semeadura é um princípio, claro que é, irrevogável. Não tem como fugir dele. A voz do Senhor, verso 7. Despede as chamas de fogo, a voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques, e no seu templo tudo diz glória. Puxa vida, glória a Ele, ou seja, reconhecendo quem Ele é. Reconhecendo quem Ele é, reconhecendo quem Ele é. O Senhor preside aos dilúvios como rei. O Senhor presidirá para sempre, ou seja, o Senhor manda até nos dilúvios. O Senhor manda em todas as coisas, o Senhor preside todas as coisas, o Senhor governa sobre todas as coisas, mas a gente precisa entender o modo, a maneira como Deus preside, a maneira como Deus governa. A gente precisa se voltar para Ele, a gente precisa se entregar para Ele, a gente precisa reconhecer Ele, mas precisamos fazer a nossa parte. Precisamos fazer a nossa parte. Deixa eu te falar,
Deus te deu a terra para você governar. Você precisa governar sobre essa terra. Você precisa governar sobre essa terra. Você precisa governar sobre esse like. Meu Deus do céu, falta 2.000 pessoas para dar o like. 2.000. Olha isso comigo, é assustador. 2.000 pessoas que não deram like, que não plantaram a sua semente, que não governaram sobre esse mouse. Deixa o seu like aí, amigo. Bora, bora, seu general do reino, deixa o seu like aí. Paga o garçom. Você está ouvindo o Pablo Marçal falar isso há quantos anos, meu Deus do céu? Paga o garçom, paga a mensagem que você está recebendo. Aperta esse dedinho do like. 2.000 pessoas que não fizeram essa atitude. Pode falar uma coisa, de verdade? Você sabia que isso aqui é um dos reflexos da sua vida? Da atitude de você ouvir, receber instrução, receber conhecimento, não ter atitude com aquilo que você recebeu? Você pode falar assim, Ricardo, para, você só quer o like. Não, eu não quero nada, não. Eu não quero nada. A gente não precisa de nada. A gente está fazendo a nossa parte, está muito feliz com isso. A gente se sente realizado com entregar aquilo que a gente tem no coração. Mas deixa eu te falar, a sua parte do outro lado era só apertar um botãozinho. É a mesma coisa que você faz com Deus. Deus faz toda a parte dele. E você só tem que fazer uma coisa, você não faz, depois você não colhe os frutos. Não estou me comparando com nada, nem com ninguém, não, presta atenção. Só estou te falando de percepções que você tem que ter na sua vida. Percepções que você tem que ter na sua vida. Tem uma das nossas filhas que ela demora para comer, demora para comer. Eu falo assim, filha, presta atenção. Assim como você demora para comer, você demora para fazer outras coisas. Foca no que você tem que fazer. Foca no que você tem que fazer. Prioriza a alimentação. Quando você está brincando, prioriza o brinquedo. Está estudando, prioriza o estudo. Foca naquilo que você faz. Não é o problema de não querer comer. É o problema de não fazer o que tem que ser feito na hora. Esse é o problema. De não fazer o que tem que ser feito na hora. Você sabe, uma das coisas que embaixadores eles têm, eles são rápidos. Eles são rápidos, eles fazem o que tem que fazer rápido. Rápido, rápido, rápido. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz o seu povo. Duas coisas que Deus ele faz. Ele dá força e dá paz. São duas coisas que você precisa. Você precisa de duas coisas, força e paz. Se você tiver força, se você tiver paz, você vai produzir riqueza. Se você tiver força, se você tiver paz, você vai multiplicar os seus talentos. Se você tiver força, se você tiver paz. Ai, ai. É que eu li um comentário aqui, daí eu fiquei meio assim, não vou nem responder ele. Mas se você tiver força, se você tiver paz, você vai conseguir avançar e prosperar de verdade. De verdade. Bora pro boot? Bora pra nossa mentalização. Fala pro pessoal virar o celular. Então, às vezes você tá assistindo do celular e você tá assistindo assim, ó. O que você tem que fazer? Vira o celularzinho assim, aperta aquele botãozinho que vai deixar a sua tela de lado e aí vai aparecer o lugar para você dar o like. Vai aparecer o botãozinho do like. Então, às vezes você está assistindo assim, é só você virar, virou. O Múcio falou aí, Múcio, obrigado, viu? Você vira o celularzinho. Aqui, ó, onde fala do seu curso aqui, só você entrar aqui no Instagram e você vai ter informação dele lá já agora. Só você entrar no Instagram, ele vai começar na quarta-feira, viu? Amanhã, amanhã começa. Os códigos da prosperidade do reino. Se você pegar os códigos, você vai prosperar em tudo que você pôr a mão. Essa é uma promessa. Então, bora pro nosso boot. Bora pro nosso boot, bora mentalizar. Bora lá, fecha seus olhos aí. Fica de pé aí do seu lugar. Desperta, se coloca em pé e fala assim, chegou a minha hora. Bora ficar de pé, fica de pé. O que é MC? Million Club, é um programa do Pablo, começou alguns meses atrás, tem muitos alunos aqui que são do Million Club. Posso fazer o boot sentado? Pode, você pode fazer o que você quiser, você é livre.
Você é livre para fazer o que você desejar, o que você quiser. Vocês são livres. Bora lá, feche seus olhos aí e vamos mentalizar. Pai, eu te dou graças porque o Senhor é bom. O Senhor sempre nos ouve. Obrigado, Pai, pelo teu amor. Obrigado pelo teu cuidado. Obrigado pelo teu perdão. Obrigado pela tua salvação. Obrigado por ter nos feito filhos, com a tua imagem, com a tua semelhança. Obrigado por olhar para nós e decidir investir em nós. Obrigado por fazer de nós o maior investimento que o Senhor tem na terra. Obrigado, Pai, por nos instruir nessa manhã. Obrigado por nos fazer entender que nós não podemos comer as nossas sementes, que nós temos que comer do pão, mas não da semente. Eu quero que você mentalize agora. Você está diante de uma grande lavoura. É a lavoura da sua vida. Essa lavoura está prontinha, prontinha, prontinha. Olha para a terra. É uma terra vermelha, escura. É uma terra que já está toda gradeada, arada, toda virada. Você olha para ela e ela está com as covas prontas. As covas que vão se transformar em berços. Covas porque vão matar sua semente. E berços porque vão trazer à existência as novas ideias da sua vida. Talvez você está ainda só na fase de cova. Você só mata, 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 mas nunca traz nada à existência. E essa é uma manhã que você vai plantar coisas novas. Eu quero que você veja, o Senhor, Ele está do seu lado. Ele está do seu lado direito. Você está olhando para esse campo e você fala, meu Deus, quantas oportunidades eu tenho. Quantas oportunidades que eu tenho. Eu quero que você mentalize aí agora. Olha para baixo. Olha para essa terra. Ela está pronta. É como se ela estivesse clamando por oportunidades, por uma vontade de gerar novos frutos. Agora eu quero que você veja, você tem duas bolsas aí, uma de cada lado seu. A bolsa do seu lado direito, que é onde está o Senhor, são suas sementes. Olha para dentro dessa bolsa aí agora. Você vai ver quais são as sementes que vão brotar de você. Olha aí, eu não sei o que é, mas você vai ver. Você vai ter um insight agora. Você vai ver novas ideias agora. Você vai ver que existem sementes aí dentro que precisam ser plantadas. Você já viu o resultado da semente. Hoje você viu o resultado, hoje você acessou o resultado, mas talvez até ontem você estava preocupada, porque você falou assim, essa semente não vai germinar. Só que hoje você viu o resultado dela. Olha para quantas coisas tem aí. Elas estão todas em formatos de semente. Mas você acessou o Kairos nessa manhã e você conseguiu ver o resultado. Talvez é o seu casamento que está ali dentro. Você é solteira ainda e você viu. Seu cônjuge já foi preparado. Só que ele é uma semente para você. A semente dos seus comportamentos. Do outro lado, você olha na sua bolsa do lado esquerdo, tem o pão. É aquilo que você vai comer todos os dias. E você vê ali, tem uma palavra poderosa. Essa palavra é o seu alimento. Essa é a palavra, é o seu pão todo dia. E quando você come essa palavra, você ativa as possibilidades infinitas de comer e beber o melhor dessa terra. E o Senhor, Ele te convida para sair semeando nessa manhã. E Ele fala, vamos lá. Chegou a hora de semear. Chegou a hora da prática. Eu quero que você pegue essas sementes, coloque a sua mão aí, mentalmente, dentro desse alforje, dessa bolsa. Coloca a sua mão mecanicamente, mentalmente aí dentro e agora pega. Você pegou várias sementes. Traz ela para diante dos seus olhos e olha para cada uma delas agora. Você vai ter uma visão clara das coisas que você vai viver nos próximos dias, nos próximos meses, nos próximos anos. Quais coisas são essas? Olha bem para elas. Olha bem para essas sementes. Você está conseguindo ver o que são essas sementes. Você nunca tinha visto isso. E agora você começa a lançar essas sementes na terra. Joga elas. E uma vez que você lançou na terra, presta atenção, não tem mais volta. Pega agora o seu pé mentalmente e joga a terra em cima dessa semente. É o que você tem que fazer. Que até ontem você jogava na terra, ia lá, pegava e comia a semente.
Joga a terra em cima. Acabou o acesso, a cova foi fechada. É hora de morrer. As ideias vão morrer. Eu quero que você continue andando e lançando as suas sementes. Joga as suas sementes, anda, vai longe. Agora eu quero que você mentalmente olhe para trás. Os resultados eles começaram a aparecer. A chuva veio, a bênção veio, a graça veio, a bondade veio. E aquelas sementes elas começam a aparecer, elas já não estão mais dentro da terra. Elas saíram, elas estão por cima da terra. Elas venceram. As suas sementes venceram, olha para cada uma delas. Elas estão pequenininhas, mas você sabe, toda a potência que elas precisam para crescer está dentro delas. Elas têm toda a potência, elas têm toda a energia, elas têm toda a sabedoria. Eu quero que você olhe para isso e se alegre muito. E o seu Senhor fala para você, parabéns. Você fez a coisa certa hoje. Você parou de comer as sementes, você plantou cada uma delas. E você vai se assustar com o seu resultado. Esfrega suas mãos e fala assim, já é. Eu vou viver o resultado do plantio das minhas sementes. Eu vou viver o resultado. Caramba, mais uma mentalização, mais um boot poderoso nessa manhã. Você conseguiu visualizar sua semente aí? Fale para mim. Você conseguiu visualizar suas sementes? O que você vai plantar a partir de hoje? O que você estava comendo, mas que você vai plantar? Caramba, cada boot é um aprendizado. Cada boot é uma nova sensação, a cada boot é algo poderoso que a gente aprende. Você viveu uma experiência nova hoje. Você viu as suas sementes. Você plantou as suas sementes. É muita semente, lá alguém escreveu. Já é. Claro, muito claro, incrível. Você vai ver a sua semente de uma maneira diferente. Olha lá, minhas sementes eram ouro reluzente. Uau! Luz e paz. Que massa. Que massa ver isso. É muito bom saber que vocês estão tendo essas experiências. Eu recebo muitas mensagens todos os dias das pessoas falando: que boot foi esse? Que mentalização, que palavra, que aprendizado, meu coração está queimando. Você nunca mais vai comer suas sementes. Você vai lançar elas. Você vai esperar o tempo da multiplicação, da frutificação, e você vai ter uma colheita abundante. Olha lá, senti uma quentura grande aqui. Muito bom. Chegou a hora de plantar. Plantar suas sementes para ter novos resultados. Resultados exponenciais. Chegou o tempo de você viver resultados exponenciais na sua vida. Exponenciais na sua vida. Então, você quer saber mais sobre resultados exponenciais? Clica aqui, entra lá no meu Instagram, que a gente tem algo preparado para você essa semana. Você tem que ser rápido. Você tem que ser rápido, você precisa ser rápido. Você quer, Ricardo, quero multiplicar minha semente. Seja rápido, entra aqui e você vai aprender a multiplicar sua semente. Eu tenho também uma live no 6h27 agora. Você que está aí, a gente está lendo Atos dos Apóstolos. Bora lá, você vai escrever a história da sua própria vida. A passagem de hoje é poderosa. Se eu for você, eu não perdia por nada. A passagem de Atos 3 hoje vai transformar sua cabeça. Só vou te dar uma dica. O tema dela é pare de dar esmolas. Pare de dar esmolas. Você quer aprender o que eu vou falar lá? Só entra aqui, me segue no Instagram, você vai ter o link para o YouTube. Bora para lá. Beijão no seu coração, vai cuidar da sua vida, vai fazer exercício, vai tocar o terror na terra. E amanhã eu te espero aqui às 4h59.